Graça e paz, meus queridos irmãos. Eu quero começar essa reflexão lendo um texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de número 11, ou melhor, de número 10, diz assim: Pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isto é, Jesus Cristo. E no versículo 21 diz assim: Portanto, não se orgulhem de seguir líderes humanos, pois tudo lhes pertence. Paulo, Apolo ou Pedro, o mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro, tudo é de vocês e vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Que Deus possa nos abençoar pela sua maravilhosa graça, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a nossa mente para compreender as verdades contidas nas Sagradas Escrituras, que toda a dúvida e toda a cegueira seja repreendida pelo poder do nome do Senhor Jesus. Queremos continuar aqui a nossa reflexão a respeito da Mariologia Afonsiana e hoje estaremos aqui fazendo uma reflexão sobre o título dado a Maria, que é o título de Maria a Rainha. Então, Maria como Rainha de Misericórdia. Nós encontramos na página 47 a seguinte expressão: bem que seja rainha, não é a rainha de justiça, zelosa do castigo dos malfeitores. É a rainha de misericórdia, inclinada só à piedade e ao perdão dos pecadores. É por isso que a igreja, que expressamente lhe chamamos rainha de misericórdia. Na página 48, nós encontramos aqui uma citação do Salmo 61, versículo 12 e 13, e onde eles aqui fazem, a partir da leitura desse salmo, uma aplicação à pessoa de Maria. Mas o que mais me chama a atenção aqui é que nas falas de João Gerson, as palavras de Davi disse, abre aspas, consistindo o reino de Deus na justiça e na misericórdia, o Senhor dividiu o reino da justiça e reservou para si o reino de misericórdia, o cedeu a Maria. Fecha aspas. Continua aqui explicando que o Senhor ordenou que pelas mãos de Maria passariam o seu arbítrio, a seu arbítrio seriam conferidas todas as misericórdias dispensadas aos homens, ou seja, eles estão afirmando que Deus concedeu que pelas mãos de Maria todas as misericórdias que são concedidas aos homens deveriam passar. No entanto, eu convido a qualquer estudioso das Escrituras que procurem nos textos bíblicos se você vai encontrar tal afirmação, e não vai encontrar. O que você vai encontrar muitas das vezes são textos bíblicos que são aqui atribuídos muitas das vezes a Maria, numa tentativa de fortalecer e de sustentar a doutrina da Mariologia, como se fosse algo que está na palavra de Deus, mas quando nós vamos analisar, nós percebemos que isso não tem sustentação nenhuma. Por exemplo, vamos ver aqui uma citação que é feita aqui do Salmo 71, 2, diz assim: Dai, ó Deus, ao rei
a vossa equidade, e ao filho do rei a vossa justiça. E aí, daí vão concluir, por exemplo, São Boaventura tece um belo comentário, segundo aqui o livro, a citação da passagem dizendo, no comentário que São Boaventura faz dessa passagem, ele faz o seguinte comentário: dai, ó Deus, o vosso juízo ao rei, e a vossa misericórdia à sua mãe. Ora, não encontramos nessa passagem nada disso. Ou seja, o que nós temos aqui é uma distorção e uma inserção de uma parte que não está no texto bíblico, com a intenção exatamente de manipular o texto bíblico para que a doutrina possa ser convincente àqueles que estão recebendo. Ainda há uma afirmação aqui do Salmo 44:8, que diz assim, vamos lá, segundo o livro aqui, Ernesto, arcebispo de Praga, também diz que o Eterno Pai deu ao Filho o ofício de julgar e punir, e à Mãe o ofício de socorrer e aliviar os miseráveis. Por isso profetizou o mesmo profeta Davi, o que o próprio Deus pôde assim dizer: consagrou Maria rainha da misericórdia, ungiu-a com óleo de alegria. E aí ele vai citar a suposta profecia a respeito da unção de Maria como rainha da misericórdia. E ele vai citar Salmo 44:8, que diz assim: por isso te ungiu o teu Deus com o óleo de alegria. E aí o que está acontecendo aqui? Nós vamos lá para o Salmo que ele acabou de citar, 44:8. O que nós vamos encontrar nesse Salmo, que na Bíblia evangélica seria o Salmo 45, né? Não 44, mas sim 45, e aqui seria o versículo 7, que diz assim: amas a justiça e odeias o mal, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo de alegria mais do que qualquer outro. O versículo anterior deixa claro a respeito de quem é essa profecia. O versículo anterior diz assim: Deus, ó Deus, teu trono, ó Deus, permanece para todo sempre. Tu governas com cetro de justiça. E aí ele faz o verso seguinte: amas a justiça, odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus te ungiu e derramou sobre ti o óleo da alegria. Uma referência à unção do próprio Cristo. E nós vamos ver isso aqui na própria aplicação que o escritor aos Hebreus fez dessa passagem. O escritor aos Hebreus, falando de Cristo, diz assim, no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 8, diz assim: mas ao Filho ele diz: teu trono, ó Deus, permanece para todos sempre. Tu governarás com cetro de justiça. Ama a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, derramou sobre ti o óleo de alegria mais do que qualquer outro. Então percebem aqui, amados, que a aplicação do próprio escritor inspirado dessa passagem faz uma aplicação dela como referência ao próprio Cristo e nada diz a respeito de ser uma profecia apontando para Maria. Mais uma distorção do texto bíblico no ensino, como eu já disse aqui, com todo respeito, eu volto a dizer, do zelo que nós temos que ter e o cuidado para examinarmos à luz das Escrituras o que nós estamos recebendo, se provém ou não da parte de Deus. Voltando o que eu tenho dito nos vídeos anteriores, o conselho do apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 1 é que ainda que apareça um sinal que seja de um anjo anunciando um evangelho diferente, nós não devemos aceitá-lo porque é algo amaldiçoado.
Portanto, o único evangelho que nós temos que aceitar é aquele que está pautado nas Escrituras Sagradas. Uma outra observação que eu quero fazer aqui está agora na página... na verdade, eles continuam fazendo aqui na página 48, quando faz aqui aquela passagem de Esther, vai colocar a rainha Esther como figura de Maria, faz uma aplicação alegórica, né? Colocando a rainha Esther como a figura de Maria. E nós vamos ver aqui agora na página 53, já falando sobre a ideia do trono de misericórdia, né? Falando do trono de misericórdia, ou seja, Maria é, segundo a Mariologia afonciana, o trono de misericórdia. Nós encontramos essa afirmação aqui, que diz assim, olha... Na página 55 diz assim: para todos Maria é um trono de misericórdia. Predissera o profeta Isaías que pela grande obra da redenção nos devia ser preparado um sólio de misericórdia e será estabelecido um sólio de misericórdia. Isaías 16:5. Mas qual é esse sólio? É Maria, na qual acham confortos de misericórdia não só os justos, mas também os pecadores, responde Conrado da Saxônia. E aqui há uma outra afirmação que diz aqui, Guerrico Abade faz Jesus dizer a Maria, abre aspas, minha mãe, em vós quero colocar a sede do meu reino. É por intermédio vosso que hei de espalhar as graças que me foram solicitadas. Vós me destes ser humano, e eu vos darei ter a parte em minha onipotência, com o qual possais ajudar e salvar quem quiserdes. Um absurdo, uma afirmação que nós não encontramos em nenhum texto bíblico, que Jesus tenha dito tais palavras para sua mãe e elevá-la a um patamar de onipotência, com a capacidade de conceder salvação a quem quiser. Vamos ver mais alguma coisa aqui. Bom, aqui é colocado também a aplicação, é feita aqui uma aplicação, de que, por Conrado, aplica-se Conrado as palavras de Boaz a Ruth, filha, bendita sejas do Senhor, que excedesse a tua primeira bondade com esta sogra. Ruth 3:10. Ele vai dizer então que essa aqui é uma aplicação à figura de Maria. E vai ainda afirmar que é por essa razão que lemos ser Maria fulgurante como o sol. Cantares 6:9. Já disse anteriormente que eles fazem agora uma aplicação, né, de Cantares. Agora a figura da noiva ali não é mais a figura da igreja, mas a figura de Maria. Temos que lembrar que essas afirmações aconteceram exatamente num período em que o dogma da Assunção Mariana foi estabelecido. Portanto, nós temos aqui alguns beatos fazendo uma aplicação
de Maria nesses textos bíblicos, o que não era feito anteriormente, e não há sustentação bíblica de tais afirmações. Eu já disse aqui que a própria igreja, no decorrer da sua história, sempre viu na figura da noiva de Cantares a figura da própria igreja e do noivo a figura do próprio Cristo. Aqui, nessa aplicação mariana, a Maria assume o papel da noiva e agora o Salomão a figura do Espírito Santo, que segundo a teologia católica seria o esposo, né? O esposo de Maria. Vamos lá, mais uma observação aqui. Vamos lá, o texto que é citado em Isaías 16:5, que eles fazem aplicação como o trono de misericórdia de Maria. O que diz Isaías 16:5? Vamos ver aqui, diz Isaías 16:5. Isaías 15, Isaías 16:5 diz assim: Deus estabelecerá como rei um dos descendentes de Davi. Ele reinará com misericórdia e verdade, e julgará sempre com imparcialidade, e buscará fazer o que é reto. É o que está em Isaías 16:5. É uma profecia messiânica, né? É uma profecia messiânica, nada fala aqui de trono de Maria. Não há nenhuma observação a trono de Maria. Nenhuma observação aqui colocada ao trono de Maria. Então, mais uma distorção bíblica aqui colocada, infelizmente. Vamos lá. Deixa eu ver mais alguma coisa que eu queira compartilhar com vocês aqui. Tá. Vamos compartilhar aqui o que está na página 56. A página 56 diz o seguinte: não lhe prometeu seu divino Filho usar de misericórdia por seu amor e segundo o seu desejo para com todos que a ela recorrem? Bom, não há nenhuma afirmação bíblica de que Cristo tenha feito tal promessa. São promessas que estão baseadas em supostas revelações extrabíblicas de devotos que tiveram um suposto contato com Maria e que por algum momento ela tenha, portanto, dado essas novas revelações desse outro evangelho que nada tem a ver com o evangelho que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Então vamos lá, o exemplo que é dito aqui na página 56 diz assim: exemplo, abre aspas, conta-se nas crônicas franciscanas que Frei Leão viu uma vez em visão duas escadas, uma branca e vermelha a outra. Sobre a última, ou seja, sobre a vermelha, estava Jesus Cristo, e sobre a primeira, a branca, estava sua Mãe Santíssima. Reparou como alguns tentavam subir pela escada vermelha, mas caíam logo depois de subirem alguns degraus. Tornavam a subir e outra vez caíam. Foram avisados de que deviam subir pela escada branca, e por essa viu-os subir felizmente, porquanto a Santíssima Virgem lhes dava a mão, e assim chegavam seguros ao paraíso. Pasmem. Pasmem, meus amados irmãos. Essa visão aqui está mostrando duas escadas, uma representando a escada vermelha, que é o próprio sacrifício de Cristo, né? A escada vermelha, e a outra, possivelmente, por ser a branca aqui, possivelmente, e como a própria expressão Maria Santíssima, mostrando a santidade de Maria. Os pecadores tentavam subir para o paraíso utilizando o quê? A
Cristo Jesus como a escada vermelha, o sacrifício de Cristo, pelo qual nós somos redimidos e somos santificados dos nossos pecados. Todo o Evangelho, todas as cartas apostólicas, nós vamos ver o ensino de que os pecadores são salvos por declararem fé no sacrifício de Cristo. Então são justificados pela fé em Cristo Jesus. Nessa visão aqui, o que está acontecendo? Aqueles que estão tentando chegar ao paraíso por intermédio de Cristo caíam. Mas de repente eles foram avisados de que deveriam subir pela escada branca. E quando eles passaram a subir pela escada branca, eles receberam a mão da Maria, né, que ajudavam eles a chegar seguros ao paraíso. Ou seja, né, se você quer chegar na eternidade por intermédio de Cristo, pela mediação de Cristo, você não conseguirá, segundo essa visão aqui. Você tem que pedir auxílio a Maria. Jesus não é suficiente para te salvar, não, tá? Jesus ele não vai estender a mão para você, né? Tem que ser Maria. Essa é o ensino aqui dessa visão, mais uma vez, uma visão, uma revelação extra-bíblica. E é por isso que os reformadores colocaram que nós devemos interpretar a Bíblia conforme a Bíblia interpretando a própria Bíblia, que é o que eu fiz aqui. Peguei lá a aplicação que fizeram do Salmo e eu fui lá em Hebreus mostrando como que Hebreus fez a leitura daquele Salmo e fez a aplicação a Cristo Jesus. Bom, ainda sobre a questão do trono de misericórdia, eu quero ler aqui com vocês Hebreus, que diz aqui, Hebreus, no capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4. Vamos ver o que diz aqui Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Versículo 16. Diz assim, Hebreus 4, versículo 16. Assim aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde recebemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Ora, aqui nessa perícope, Cristo está sendo apresentado como nosso sumo sacerdote. O versículo 14 diz assim, visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Portanto, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Então, veja bem aqui o que o escritor aos Hebreus está falando, que se nós queremos encontrar misericórdia, nós temos que nos apegar a Cristo Jesus, ao trono da graça. Nada menciona sobre Maria. Não há nenhuma referência à necessidade de Maria ou ao trono da graça e de misericórdia ser aqui uma figura de Maria. Vamos ver agora aqui mais uma coisa. Vamos ver mais alguma coisa aqui que nós temos para compartilhar. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui para não ficar muito longo. Vamos lá. Aqui na página 60 diz que assim o revelou esta mesma Virgem amabilíssima Santa Brígida. Santa Brígida, a Santa Brígida, ou seja, Maria concedeu uma revelação a Santa Brígida. Lembrando que Santa Brígida é do século XIV, se eu não me engano. Santa Brígida do século XIV. Então,
ela teve uma suposta revelação de Maria, onde Maria revelou para Santa Brígida o seguinte: eu sou, lhe disse, rainha do céu e mãe de misericórdia. Para os justos sou alegria, e para os pecadores sou a porta, por onde entram para Deus. Eu já disse em outros vídeos que o próprio Jesus diz que ele é a porta de acesso para a salvação. Portanto, aqui agora nós vemos uma suposta revelação de Maria, o que eu posso afirmar que não é a revelação de Maria, porque o que nós temos que avaliar as experiências sobrenaturais à luz das Escrituras, e tudo aquilo que não está coaduna com o ensino das Escrituras, portanto, é falso e não deve ser recebido como verdade. Portanto, o que nós temos para avaliar se uma experiência sobrenatural provém ou não de Deus é se o evangelho que ela está trazendo é o evangelho ensinado pelos apóstolos. É aquilo que foi deixado como fundamento apostólico que nós vemos lá no início, né? Paulo falou assim, como sábio arquiteto, e colocou o fundamento que é Cristo, não podendo haver nenhum outro fundamento. Cada um deve, portanto, construir a sua casa espiritual fundamentada nesse fundamento apostólico que é o próprio Cristo. Na página 61, nós encontramos aqui, portanto conclui a Virgem, infeliz será eternamente na outra vida aquele que, podendo nesta vida recorrer a mim, tão compassiva com todos, não me invoca e se perde. Aqui a suposta Maria falando que quem não recorrer a ela nessa vida vai se perder e não vai se salvar. E aqui vai uma afirmação: recorramos, pois, recorramos sempre à proteção dessa dulcíssima rainha, se queremos seguramente salvar-vos. Maria garantiu a Santa Brígida que é mãe e não só dos justos e inocentes, mas também dos pecadores que se querem emendar. Ainda na página 61, assim um dia ouviu Santa Brígida, novamente a Santa Brígida com as suas revelações, da boca de Jesus Cristo, que falando com a sua Santíssima Mãe, lhe disse: ajudas aquele que procura converter-se e a ninguém deixas retirar-se sem o consolo. Então aqui mais uma vez uma suposta revelação que ela tenha adquirido ali. Existe aqui uma oração na página 64 que diz assim: ó Mãe do santo amor, ó vida, refúgio e esperança nossa, bem sabeis que vosso Filho Jesus Cristo, não contente de constituir-se nosso perpétuo advogado junto ao eterno Pai, ainda quis que vos empenhasseis junto a ele para impetrar as divinas misericórdias. E encerra a oração dizendo assim: socorrei-me, salvai-me, amém. Então veja bem que você tem uma oração onde há aqui uma afirmação de que Jesus, não querendo ser o único advogado junto ao Pai, ele ainda concedeu a Maria esse papel de advogada. Repito, amados irmãos, procurem em qualquer texto bíblico se você vai encontrar um ensino apostólico que ensine tal afirmação ou que Cristo tenha ensinado tal coisa. Não há, não existe. E aqui eu quero colocar aqui para vocês sobre a fonte de misericórdia e trono da graça, eu já li, né? Agora eu vou ler aqui Efésios 2:4. Vamos ver o que tem aqui, Efésios 2:4, que diz assim, Efésios 2:4. Mas Deus é tão rico em misericórdia
e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça que vocês são salvos, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, nada fala de Maria no trono da graça de Deus. E aqui eu quero encerrar esse áudio aqui com uma oração do apóstolo Paulo, Efésios 3, versículo 14 ao versículo 19. É uma oração onde Paulo está orando, pedindo a Deus para que Deus possa conceder crescimento espiritual à sua igreja. E ele ora da seguinte maneira, né? Quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Ó Criador de todas as coisas nos céus e na terra, peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que sejam grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Toda a glória seja dada a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu volto a lembrá-los que Paulo, quando escreve as suas cartas, Maria já tinha morrido há muitos anos. Segundo a teologia católica, assunta ao céu, e nós não vemos Paulo aqui mencionando Maria nessa oração. Nós não vemos Paulo pedindo aqui a graça de Maria em favor da igreja. Não há nenhuma menção de Maria na oração apostólica. Eu desafio qualquer católico, com todo respeito, procure um texto bíblico onde um apóstolo tenha recorrido em sua oração pedindo a Maria alguma coisa, alguma intercessão. Não há, irmãos. Portanto, fiquem na paz do Senhor, guarda com temor no coração o que ouviram, examine. Vocês não são obrigados a crer no que eu estou dizendo, a acreditar nas minhas palavras, mas como cristãos, vocês devem acreditar nas Sagradas Escrituras. Portanto, o que eu li lá no início, o conselho de Paulo, ninguém deve se orgulhar de seguir qualquer homem, seja Paulo, Apolo, Pedro, que são líderes. Não se orgulhem de seguir líderes humanos. Nós temos que seguir aqui os ensinamentos revelados por Cristo Jesus, registrado aqui nas Sagradas Escrituras, aos ensinos apostólicos, aos fundamentos apostólicos. Uma igreja não é apostólica porque tem título de apostólica, uma igreja não é apostólica por causa de uma suposta sucessão apostólica. Uma igreja, para ser apostólica, os seus ensinos têm que ser ensinos apostólicos, fundamentado na vivência, na experiência e nos ensinos cristãos deixado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Assim eu encerro, que Deus abençoe, em nome de Jesus.